Tem gente que me pergunta por que eu comecei a correr, o que eu fiz antes de correr. Tem gente que pergunta como é que começou o Corrida no Ar. Então eu decidi fazer esses 50 fatos sobre o Corrida no Ar e eu. Pode ser assim? Fica meio que misturado. Seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha. Eu sei que essas coisas de 50 fatos já ficou meio que pra trás, mas é melhor gravar enquanto o Corrida no Ar ainda tem 50 e alguns mil inscritos, né? Porque quando for pra 60 fica esquisito. Então eu tenho mais de 50 mil inscritos, ainda não cheguei em 60, então vou fazer os 50 fatos sobre o Corrida no Ar e eu. Vamos lá, vamos começar. Meu nome completo é Sérgio Rocha Rodrigues e eu nasci no dia 7 de novembro de 1971. Então você pode calcular a minha idade aí, independentemente do ano que você tá vendo esse vídeo. Eu sou filho de pernambucanos, o meu pai nasceu em Arco Verde e minha mãe no Recife. Então, aqui ó, sangue 100% nordestino rola nessas veias. Minha mãe era socióloga, meu pai era engenheiro civil. Os dois já partiram para outro plano astral e, puta, eu morro de saudade dos dois, cara, morro de saudade. Os meus pais tiveram 4 filhos, eu fui o segundo. Eu tenho uma irmã mais velha, a Maria, uma irmã mais nova, a Lígia, um irmão mais novo, o João. Meu pai continuou a produção e me deu mais 2 irmãos, tem o Pedro e o Lucas. Eu toco violão desde os 5 anos, por influência do meu pai, e guitarra desde os 13. E apesar de toda a minha família ser meio Gil Caê, meio MPB, eu sempre fui roqueiro. Não sei porquê, não sei, mas eu sempre fui do rock. Eu tive bandas na adolescência e eu achei que o meu destino era ser músico profissional. Mas quando chegou naquela encruzilhada da vida, eu vou ter uma profissão e levar a música em paralelo, eu acabei fazendo isso e a música ficou em segundo plano. Eu também gosto muito de música erudita, em especial Beethoven, Mozart e Dvorak. Isso tudo foi influência do meu pai, né? Música erudita e o violão. Quando eu era moleque, meu pai me ensinou a mexer no rádio, ligar o rádio, e desde então eu sou viciado em rádio, eu adoro rádio. E um dos sonhos da minha vida era trabalhar com rádio, mas de preferência uma rádio que tocasse rock. Na adolescência eu andei muito de skate, cara, e adorava fazer downhill slide, né? E o apelido que eu tinha com a galera era cachorro louco. Eu participei até de uns campeonatos, mas eu sempre ficava ali no meio da classificação. Eu sempre fui um skatista regular, nem muito ruim, nem muito bom. Anos e anos depois eu comecei a andar de patins inline e eu andava bastante em half pipe, né? Eu morava do lado da Prestige Skate Park em São Paulo e eu tive o privilégio de dividir a session junto com o Digo, o Eda, Bob, Cris Mateus. Foi uma época sensacional. Nessa época eu já tinha descoberto que o meu negócio era trabalhar com diagramação de revistas, né? Eu já fazia a revista Dinamite, e daí depois com contato com o pessoal do skate, eu fiz uma revista chamada One, e depois eu inaugurei a 100% Skate com o Alexandre Viana. Das faculdades que eu comecei eu não terminei nenhuma, eu fiz administração de empresa, larguei. Depois eu fui fazer desenho industrial na Belas Artes de São Paulo, daí saí de lá, fui pro Mackenzie, e estudava no Mackenzie, só que daí eu comecei a trabalhar profissionalmente com diagramação, e comecei a perder um monte de aula por causa dos fechamentos, ficava trabalhando de madrugada, e como era eu mesmo que pagava a faculdade, eu decidi trancar a matrícula, e ela tá trancada até hoje. Como um bom roqueiro do metal, eu já tive cabelo comprido, claro, né? Mas quando o cabelo começou a desistir de mim, eu cortei e durante muito tempo usei boné por vergonha de estar ficando careca. Mas depois de um tempo eu fui entendendo que tem coisa muito mais importante na vida do que se preocupar com um cabelo que não cresce mais, né? Pelo amor. Eu trabalhei em algumas revistas como Placar, Capricho, Arquitetura e Construção, Bravo, República, e foi exatamente quando eu estava trabalhando na República que eu descobri que correr era uma coisa muito legal. Eu comecei a correr para fugir da herança genética que vem da família da minha mãe. Na família da minha mãe, a história é o seguinte: se você é sedentário, vai acontecer alguma coisa com você. Então, eu tenho um festival lá, tem um tio com stent, que já teve ataque cardíaco, derrame, é uma festa. Então, eu comecei a correr aos 29 anos pra nunca mais parar. E também é claro que eu queria perder peso, né? O Luiz Felipe Dávila era o dono da editora que eu trabalhava, da revista República na época, né? E ele foi o primeiro cara a me dar muitas dicas sobre corrida, porque na época ele já tinha corrido 2 vezes a Maratona de Nova York. Em 2002, eu comecei a namorar com uma garota de Jundiaí, que depois se tornou minha esposa e me deu os 2 filhos, o Ig e o Julian. O Ig que nasceu em 2003 e o Julian que nasceu em 2007. Como você pode notar, os dois já têm nome artístico, né? O Ig vem de Iggy Pop mesmo, e Julian vem de Julian Casablancas, do Strokes. Mas também não deixa de ser uma homenagem à minha avó materna, que morreu quando minha mãe era criança ainda, a Maria Júlia. Por morar em Jundiaí, eu tenho um tremendo privilégio de fazer os treinos de intensidade em pista de atletismo, cara. Eu amo correr na pista de atletismo, cara. Em 2006, quando eu trabalhava na revista Isto é Gente, eu me lesionei, fiquei um tempo sem correr. E como o esquema de trabalho lá era assim, eu começava a trabalhar às 2 horas da tarde e depois não tinha hora pra sair, eu ficava com as manhãs livres. Então eu decidi fazer um projeto gráfico pra revista Contra-Relógio. Eu mandei esse projeto gráfico pro Tomás e quando vi eu já tava trabalhando na revista. Eu aprendi muito trabalhando na revista Contra-Relógio, principalmente para olhar conceitos de corrida com um olhar mais crítico. Eu criei o guia do tênis da Contra-Relógio e eu aprendi muito mesmo sobre tênis de corrida. Mas daí eu me lesionei de novo e acabei descobrindo o minimalismo e a corrida descalça. Então desde 2008 eu nunca mais me lesionei e eu devo isso muito à corrida descalça e com tênis minimalismo.
minimalista, porque isso mudou minha técnica de corrida. Agora, hoje, com o sumiço dos tênis minimalistas, eu corro com tênis normal, mas eu continuo correndo com a mesma técnica. Então eu tento correr ao menos uma vez por semana descalço para ficar me lembrando de como é essa técnica de corrida. Em 2009 eu comecei a fazer o podcast Contra Relógio no Ar, que talvez tenha sido o primeiro podcast de corrida em português. O podcast tinha cerca de 1.500 ouvintes semanais, cara, e era um grande sucesso. Muitas pessoas conheceram a Contra Relógio através do podcast, e eu e o André Savazone, que fazia o podcast comigo, a gente acabou rejuvenescendo o público da revista. Esse podcast, de certa forma, acabou solucionando o meu sonho de trabalhar com rádio, porque o podcast era um programa super redondinho, com vários quadros, era muito legal fazer. Mas mesmo assim, com o sucesso do podcast, o Tomás Lourenço, que era o dono da revista, ele achava que estava atrapalhando o andamento da revista e pediu pra gente parar de fazer. Daí eu comecei a sofrer pressão de um monte de gente que escutava o programa pedindo pra eu voltar a fazer de alguma outra forma. E daí surgiu a ideia de ir pro YouTube. O primeiro vídeo publicado do Corrida no Ar foi no dia 14 de abril de 2013, que por sinal foi o dia que eu bati o meu recorde pessoal da meia maratona. Foi a meia maratona da Corp e eu fiz 1,32 aquele dia. A princípio, o conceito do Corrida no Ar era meio que fazer só uma discussão sobre um assunto. Mas depois de um mês de canal, eu fiz a primeira cobertura de prova pro Corrida no Ar. 2 meses depois, eu fiz o primeiro boletim do tênis, que era uma coisa parecida com review, mas era só contando as características dos tênis. Só que eu não corria com os tênis ainda porque eu tava muito xiita com a coisa de minimalismo, sabe? Em setembro de 2013, eu publiquei o primeiro vídeo de dicas do Corrida no Ar. E foi aí que eu descobri que dava pra produzir conteúdo muito mais diferenciado e divertido. Desde 2014, quando eu saí da revista Contra Relógio, o Corrida no Ar passou a ser a minha principal fonte de renda. É isso aí, eu vivo e respiro esse negócio, cara. Eu trabalho em Jundiaí na minha casa, numa edícula que fica nos fundos da casa que a gente mora, né? Na minha sala. É o meu estúdio e na sala do lado minha mulher dá aula de inglês. Trabalhar em casa é bom e ruim. É bom porque é em casa e é ruim porque também é em casa. Entendeu? Essas brincadeiras e caretas que eu faço nos vídeos é algo muito natural em mim e que eu faço desde sempre. Eu sei que tem gente que se incomoda, mas eu não consigo evitar, meu. Eu tenho um amigo de infância que mora na Nova Zelândia hoje. Uma vez ele escreveu pra mim: Sérgio, você profissionalizou as suas palhaçadas. Foi no projeto da primeira edição da Mizuno Uphill que eu vi realmente qual era o grande potencial do canal e o que eu conseguiria atingir com ele. E foi na Mizuno Uphill que eu fiz o convite pro Ricardo Nishizaki entrar no Corrida no Ar. E ele é um puta parceiraço aqui, assim como o Danilo Balu e a Raquel Castanharo. Sabe como eu aprendi a editar vídeos no YouTube e também a mexer nos meus equipamentos? Assistindo tutoriais do próprio YouTube. Desde que eu comecei a trabalhar com corrida na Contra-Relógio, eu nunca mais tive um tênis de corrida preferido. Talvez o único que teve esse status durante um tempo foi o Mizuno Universe 5, que já não é mais fabricado pela Mizuno. Hoje, com tantos tênis para fazer review, é praticamente impossível ter um tênis predileto. Nas competições eu gosto de usar tênis baixo, e o meu preferido por enquanto é o Adidas Adios Boost 3. Eu já tive vários tipos de equipamento para filmar até chegar no que eu uso hoje, que é uma Canon 70D, uma G7X ou uma G7X, que nem o pessoal diz, e nos treinos e provas eu tenho levado a GoPro Hero 5 Session. O programa de padrinhos e madrinhas do canal me ajudou muito em uma fase muito complicada financeiramente pro Corrida no Ar. E é claro que eles continuam me ajudando muito, e eles são meus principais conselheiros. Antes da Adidas estabelecer a parceria com o canal, várias outras marcas acreditaram no Corrida no Ar, como a Mizuno, Latin Sports, Skechers, Puma, Yascon, Fila, Latin Sports, e eu sou muito grato a todas elas. Parceria com a Adidas, que começou no ano passado, me possibilitou uma série de coisas muito legais, como correr a meia maratona de Santiago, fazer a série 5 motivos, correr a maratona de Berlim, correr a meia maratona de Buenos Aires 2 vezes e poder ter o privilégio de fazer uma cobertura muito, mas muito especial sobre os Jogos Olímpicos do Rio. Isso sem contar os treinos da Rambase do Rio de Janeiro e de São Paulo, que é muito legal. Uma das coisas mais importantes de quando eu fechei essa parceria com a Adidas é que eu continuei com independência total e absoluta sobre os reviews de tênis. Não tem influência nenhuma nos reviews o fato de eu ter parceria com a Adidas ou não. Então se você vai lá no meu Strava, você vê que eu corro com tênis de todas as marcas. Isso era muito importante pra mim, porque eu precisava continuar dando a minha opinião sobre os produtos pra quem assiste o Corrida no Ar. Cara, eu adoro tudo que envolve o Corrida no Ar. Desde escrever o texto para gravar os vídeos, gravar o vídeo, editar o vídeo, subir pro YouTube, interagir com as pessoas. Eu adoro fazer tudo isso, mesmo. Quando eu fui convidado pela organização da Maratona do Porto para correr a prova lá, eu mal podia acreditar no e-mail. Eu falei, me belisquei para ver, não é possível que isso está acontecendo. Porque se a organização de uma prova em outro país me chama para correr a prova deles, para fazer uma cobertura, isso significa que a Corrida no Ar tem um alcance que eu nunca imaginava ter. Faz um bom tempo que eu adotei alguns conceitos da alimentação low carb, high fat e paleo, mas não é por isso que eu deixo de comer algumas coisas que eu gosto e que eu vou deixar de tomar cerveja, né? Eu adoro tomar cerveja, vocês sabem disso. Meus recordes pessoais em provas são os seguintes, ó, nos 10 km eu tenho 41, eu tenho 1,82 na meia maratona, como eu já disse antes, e também tenho 3,28 na maratona. Isso foi a maratona de Buenos Aires de 2012. E esses recordes do 10 km da meia foram tudo de 2013. Eu preciso bater logo essas marcas, porque senão jubila. Eu costumo dizer que depois de 5 anos, zero os recordes pessoais. Produzir pro YouTube é muito legal por causa do feedback instantâneo
instantâneo que você tem do que você faz. Você consegue acompanhar as pessoas assistindo os vídeos e interagindo com eles. O que mais um jornalista não gostaria de fazer? Para quem produz conteúdo, isso é sensacional. Não dá para comparar com uma revista que você recebia cartas ou e-mail ou mesmo um jornal. É muito diferente, cara. Agora, saber que mais de 50 mil pessoas assistiram algum vídeo meu e gostaram a ponto de querer se inscrever no canal, isso me deixa muito feliz com o meu trabalho, cara. Só pra fechar, se minha mulher não me apoiasse, talvez eu nunca teria partido pro YouTube e teria partido pra uma outra profissão, tentar uma outra coisa, e é quase certo que eu não estaria feliz como eu tô hoje. Então, obrigado, mulher, você é demais. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal, siga o Corrida no Ar nas mídias sociais, e você também pode se tornar padrinho ou madrinha do canal e ajudar financeiramente o que a gente faz. Pra você saber como funciona, vai lá em padrim.com.br/Corrida no Ar, você vai saber como funciona, beleza? Se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. E agora a parte principal, o bacon, companheiro. Olha que beleza. As 4 fatias. E não tenha vergonha, pode pegar o resto aqui, a banha que soltou, e coloca aqui que dá um gosto muito especial. Lá. Beleza, então agora é só bater no liquidificador e ver como é que ficou.